6 da manhã. Esse horário não me abandona. Ele não aparece apenas no relógio. Ele aparece no corpo. No estômago apertado. No coração acelerado. Na memória que insiste em repetir o mesmo som, como se estivesse gravado nas paredes da minha cabeça. A minha porta tremia. Não era alguém batendo com educação. Não era um pedido. Era um ataque disfarçado de desespero. Era minha nora gritando meu nome, histérica, como se aquele espaço fosse dela. Como se eu tivesse feito algo errado por estar dentro da minha própria casa. Eu fiquei parada atrás da porta. Descalça. Com o chão frio subindo pelas pernas. Com as mãos trêmulas, mas não de medo. De algo pior. De consciência. Eu tinha mudado todas as fechaduras na noite anterior. Cada uma delas. Porta da frente. Porta dos fundos. Garagem. Tudo. E eu sabia exatamente por que tinha feito aquilo. Minutos depois, ouvi passos mais pesados. A voz do meu filho se juntou à dela. E quando ouvi o som metálico, seco, definitivo, eu entendi. Ele estava com uma marreta. O meu próprio filho. Quando ele disse que ia entrar de qualquer jeito, algo dentro de mim se partiu de uma vez. Não foi aos poucos. Não foi com delicadeza. Foi um estalo interno, como quando algo quebra e você sabe que não tem conserto. Antes de eu continuar, antes de te levar para dentro dessa história, eu preciso te pedir uma coisa. Se inscreve agora no canal Afonso Story. Não é um pedido vazio. É um aviso. Se você sair agora, você vai perder o momento exato em que uma mãe para de ser manipulada e começa a se defender. E escreve nos comentários o que você sente até aqui. Raiva. Choque. Tristeza. Ou aquele desconforto estranho de quem reconhece algo familiar demais. Porque o que aconteceu naquela manhã não começou ali. 6 da manhã foi apenas o estouro final. A explosão depois de meses de pressão silenciosa. Depois de pequenas violências diárias que ninguém chama de abuso, mas que destroem por dentro. 3 meses antes, eu ainda me reconhecia no espelho. Eu ainda falava alto. Ainda escolhia o que cozinhar. Ainda decidia quem entrava e quem saía da minha casa. Eu ainda acreditava que família era abrigo. Quando meu filho apareceu dizendo que precisava ficar um tempo comigo, eu não vi ameaça. Eu vi oportunidade. Vi a chance de não jantar sozinha. Vi a chance de ouvir vozes pela casa de novo. Vi a chance de preencher um vazio que eu fingia não sentir desde que fiquei viúva. Ele disse que seria temporário. Pouco tempo. Até se reorganizar. Eu não questionei. Não pedi explicações detalhadas. Não fiz contas. Mães não fazem isso. Ou pelo menos foi o que eu aprendi a acreditar. No começo, tudo vinha embrulhado em cuidado, preocupação, palavras doces, gestos pequenos. Mas logo as coisas começaram a mudar. Não de forma brusca. De forma inteligente. Primeiro vieram os comentários. Sobre a casa ser grande demais. Sobre eu não precisar de tanto espaço. Sobre o trabalho que dava manter tudo aquilo. Depois vieram as sugestões. Depois as decisões. E quando percebi, eu estava pedindo permissão para coisas que sempre foram minhas. Permissão para cozinhar do meu jeito. Permissão para receber alguém. Permissão para mexer nos meus próprios objetos. Nada disso aconteceu em um dia. Foi lento. Como uma água pingando sobre a mesma pedra. E eu fui cedendo. Não por concordar, mas por cansaço. Se você já cedeu para evitar conflito, se inscreve no Afonso Story agora. Porque esse tipo de concessão nunca termina onde você acha que vai terminar. As coisas começaram a desaparecer. Primeiro objetos pequenos. Depois coisas que tinham história. Depois partes da casa que eu reconhecia como minhas. Sempre vinha a mesma justificativa. Era velho. Era inútil. Era passado. E toda vez que eu tentava explicar o valor emocional daquilo, eu ouvia que eu estava apegada demais. Que precisava seguir em frente. Que estava presa ao passado. O passado era tratado como defeito. Como fraqueza. Como algo a ser corrigido. Eu comecei a me sentir errada dentro da minha própria casa. E quando começaram a falar da minha idade,
Algo mudou. Não era mais sobre objetos. Era sobre mim. Comentários sobre esquecimento. Sobre confusão. Sobre eu não perceber mais certas coisas. Eu comecei a duvidar da minha própria lucidez. E isso é cruel. É o golpe mais baixo que alguém pode aplicar. Foi nesse ambiente que o dinheiro entrou na história. Sempre entra. Primeiro como ajuda. Depois como obrigação. Depois como algo que me era cobrado emocionalmente. Toda vez que eu hesitava, vinha a culpa. A palavra família usada como faca. E eu fui pagando. Fui cedendo. Fui me calando. Até que chegou o momento em que eu entendi algo que ninguém gosta de admitir. Nem todo abuso grita. Alguns sorriem. Alguns dizem que te amam. Se você está ouvindo isso e sentindo um nó no estômago, se inscreve no Afonso Story. Porque essa história não é sobre uma marreta. É sobre como alguém chega ao ponto de precisar se proteger do próprio sangue. Eu ainda tentei conversar. Ainda tentei colocar limites. Mas toda tentativa minha era tratada como drama. Como exagero. Como ingratidão. Eu era a velha difícil. A mãe que não entendia. A mulher que atrapalhava. E enquanto eu me diminuía para manter a paz, eles cresciam. Tomavam espaço. Tomavam decisões. Tomavam posse. Eu comecei a dormir mal. A acordar cansada. A sentir vergonha de mim mesma sem saber exatamente por quê. E o mais doloroso de tudo não foi o que minha nora fez. Foi o que meu filho permitiu. Ele repetia frases que não eram dele. Defendia atitudes que me machucavam. Me olhava como se eu fosse um obstáculo. E ainda assim, eu me convencia de que era fase. De que passaria. De que amor resolve tudo. Não resolve. Se você está achando pesado, fica. Não sai agora. O que vem depois é o momento em que eu paro de engolir e começo a enxergar. Se inscreve no Afonso Story. Porque quando uma mulher acorda, não tem volta. 6 da manhã foi quando eles acharam que tinham vencido. Foi quando trouxeram a marreta achando que a força resolveria o que a manipulação já não conseguia. Mas eles não sabiam de tudo. Não sabiam o que eu tinha ouvido. Não sabiam o que eu tinha entendido. Não sabiam que aquela noite tinha sido a última em que eu dormi como vítima. A porta ainda estava fechada. Eles gritavam. A marreta brilhava na mão do meu filho. E eu respirava fundo, sabendo que aquela manhã não era o fim. Era o começo. Aquela manhã das 6 ainda não tinha acontecido. A marreta ainda não existia na minha frente. Mas a verdade é que, quando aquele dia chegou, eu já estava sendo destruída havia muito tempo. O que as pessoas não entendem é que ninguém acorda um dia e decide trocar fechaduras contra o próprio filho. Isso não nasce da noite para o dia. Isso nasce de pequenas concessões. De silêncios repetidos. De uma sucessão de humilhações tão sutis que você passa a duvidar se elas realmente aconteceram. Foi assim comigo. No começo, eu ainda achava que tudo podia ser resolvido com conversa. Eu acreditava que bastava explicar como eu me sentia. Que bastava dizer isso me machuca. Mas cada vez que eu tentava falar, algo em mim era empurrado para trás. As palavras vinham acompanhadas de olhares de impaciência, de suspiros longos, daquela expressão que diz lá vem ela de novo. E eu comecei a falar menos. A casa, que sempre foi o meu território, começou a parecer um espaço onde eu precisava pisar com cuidado, onde qualquer movimento meu era observado. Onde qualquer decisão minha era questionada. Eu me lembro exatamente do dia em que percebi que algo estava muito errado. Eu acordei cedo, como sempre fiz, e fui para a cozinha preparar café. Abri o armário e não encontrei a minha xícara. Aquela que eu usava todos os dias havia mais de 20 anos. Não era uma xícara bonita. Não era moderna. Mas era minha. Ela tinha sumido. Eu procurei em todos os armários. Na pia. Na lava-louças. Nada. Mais tarde, quando perguntei, ouvi que ela tinha sido guardada porque estava velha demais. Que havia xícaras novas, melhores, mais bonitas. Que eu precisava me acostumar com mudanças. Foi ali que senti o primeiro aperto real no peito. Não pela xícara, mas pela naturalidade com que decidiram por mim.
E depois disso, tudo passou a seguir o mesmo padrão. Um móvel era mudado de lugar sem me avisar. Um objeto meu desaparecia. Uma fotografia deixava de estar na parede. Sempre havia uma justificativa. Sempre havia uma explicação prática. Sempre havia um tom de quem estava fazendo um favor. E se eu questionava, vinha o rótulo. Apegada. Difícil. Sentimental demais. Eu comecei a sentir vergonha daquilo que eu era. Passei a esconder minhas reações. Passei a engolir o choro. Passei a sorrir para evitar conflito. E quanto mais eu me calava, mais espaço eles tomavam. Não foi apenas a casa que mudou. Fui eu. Minha rotina começou a ser controlada. O que eu comia? A que horas eu dormia? Para onde eu ia? Eu ouvi, mais de uma vez, que eu precisava descansar mais. Que eu não dava conta de tudo sozinha. Que talvez fosse perigoso eu sair desacompanhada. E essas palavras, quando ditas por quem você ama, têm um peso diferente. Elas entram na sua cabeça e começam a fazer sentido, mesmo quando não deveriam. Eu comecei a duvidar de mim mesma. Eu me perguntava se estava exagerando. Se estava sendo injusta. Se não era realmente hora de abrir mão de certas coisas. E foi nesse ambiente que o dinheiro passou a ser assunto constante. Primeiro de forma leve. Uma ajuda aqui. Uma despesa ali. Depois de forma mais pesada. Com justificativas emocionais. Com urgência. Com pressão. Toda vez que eu hesitava, vinha a mesma narrativa. Família ajuda família. É só dinheiro. Depois a gente acerta. E eu ajudava. Porque eu tinha medo do que aconteceria se eu dissesse não. Eu não percebia, naquela época, que cada vez que eu dizia sim contra minha vontade, eu perdia um pedaço de mim. Eu comecei a me sentir uma visita na minha própria casa. Uma presença tolerada. Não respeitada. E o que mais me feriu não foi a atitude da minha nora. Foi o silêncio do meu filho. Ele via. Ele sabia. Ele escolheu não me defender. Ele passou a repetir frases que não eram dele. A usar palavras que eu reconhecia como dela. A me olhar como alguém que atrapalhava o plano de vida deles. Isso dói de um jeito que não tem nome. É uma dor que mistura culpa, traição e luto. Porque você percebe que está perdendo alguém que ainda está vivo. Eu tentei, mais de uma vez, lembrar quem eu era antes de tudo isso. Tentei me agarrar à mulher que eu tinha sido. À casa que eu tinha construído. À história que eu vivi. Mas tudo parecia estar sendo apagado lentamente. Eu dormia mal. Acordava cansada. Sentia um peso constante no peito. E mesmo assim, eu continuava dizendo a mim mesma que era fase. Que passaria. Que família não destrói. Hoje eu sei o quanto essa frase é perigosa. Família destrói, sim, quando não existe respeito. Quando existe interesse. Quando existe manipulação. O momento em que eu comecei a acordar de verdade não foi com um grito. Foi com um silêncio. Foi quando percebi que eu já não tinha voz dentro da minha própria casa. Que minhas opiniões eram ignoradas. Que minhas lembranças eram tratadas como lixo. Foi quando percebi que eu estava sendo preparada para algo maior. Algo mais definitivo. Naquela época, eu ainda não sabia o que era. Mas sentia no corpo. Sentia no ar. Eu comecei a prestar atenção. A observar. A juntar peças. E quanto mais eu observava, mais clara ficava a verdade que eu não queria aceitar. Eles não estavam apenas ocupando minha casa. Eles estavam ocupando o meu lugar. Eles falavam sobre o futuro sem me incluir. Planejavam mudanças que não me contemplavam. Agiam como se eu fosse temporária. E eu entendi, com um aperto seco no estômago, que aquela situação não tinha volta se eu continuasse calada. Mas ainda não era o momento de agir. Não ainda. Eu precisava entender até onde eles estavam dispostos a ir. E foi isso que me levou ao que aconteceu depois. Ao momento em que eu ouvi algo que jamais deveria ter ouvido. Ao momento em que deixei de ser apenas uma mãe magoada e me tornei uma mulher em alerta. Mas isso não aconteceu de forma dramática. Não foi um confronto. Não foi um grito. Foi uma conversa que eu não deveria ter escutado. Uma conversa que mudou tudo. E é isso que vem a seguir.
Existe o momento em que a confusão acaba. Não porque alguém te explica. Não porque algo se resolve. Mas porque o seu corpo entende antes da sua mente. Comigo foi assim. Eu ainda tentava acreditar que tudo aquilo era desorganização, estresse, problemas financeiros. Uma fase ruim que estava sendo mal administrada. Eu repetia isso para mim mesma como um mantra. Porque aceitar a verdade exigiria uma coragem que eu ainda não tinha. Mas a verdade começou a se impor de um jeito impossível de ignorar. Não foi com gritos. Não foi com agressão. Foi com normalidade demais. Eu comecei a perceber que nada do que acontecia era improvisado. Tudo seguia uma lógica, um ritmo. As mudanças na casa tinham ordem. As pressões tinham sequência. As palavras eram escolhidas. E quando alguém age assim, não está perdido. Está conduzindo. Eu comecei a prestar atenção nos detalhes que antes eu descartava. Percebi que minha rotina já não era minha. Eu acordava e já havia decisões tomadas por mim. O que seria comprado? O que seria jogado fora? O que não fazia mais sentido manter? Aos poucos, fui sendo retirada do centro da minha própria vida. E quanto mais eu recuava, mais eles avançavam. Eu lembro exatamente do dia em que senti que algo estava muito errado. Entrei na sala e senti um cheiro estranho. Não era sujeira. Era ausência. Algo tinha sido removido. Algo importante. Levei alguns segundos para entender. E quando entendi, senti um vazio seco no peito. Não era só um objeto que tinha desaparecido. Era um símbolo. Eu percebi que estavam testando até onde podiam ir. E pior, estavam medindo a minha reação. Quando eu não reagi, eles avançaram mais. Foi nesse período que começaram as conversas sobre meu bem. Sobre segurança. Sobre cuidado. Sempre com um tom doce. Sempre com palavras que soavam como proteção, mas carregavam controle. Eu ouvi, mais de uma vez, que eu precisava pensar no futuro. Que eu não poderia ficar sozinha para sempre. Que talvez fosse hora de considerar outras opções. Outras opções. Essa expressão começou a me perseguir. Opções que nunca eram ditas claramente. Opções que nunca me incluíam de verdade. Eu comecei a sentir que havia algo sendo discutido fora da minha presença. Algo grande. Algo definitivo. E foi aí que o dinheiro voltou a aparecer. Dessa vez, com mais força. Não como ajuda, mas como direito. As despesas começaram a surgir como se fossem naturais. Como se fosse óbvio que eu deveria pagar. Como se minha contribuição fosse obrigação. E quando eu hesitava, vinha a pressão emocional. Não explícita. Velada. Eu era lembrada de tudo o que tinham feito por mim. De como eu não estaria bem sozinha. De como eles tinham largado tudo para me ajudar. Essa palavra ajuda começou a me dar náusea. Porque a ajuda não te faz se sentir culpada por existir. Foi nesse período que eu comecei a acordar no meio da noite. Com o coração acelerado. Com pensamentos que não me deixavam voltar a dormir. Meu corpo estava em alerta. Mesmo quando minha mente ainda tentava negar. E então aconteceu algo que mudou tudo. Uma noite, eu desci mais tarde para pegar água. A casa estava silenciosa. Luzes apagadas. Eu caminhei devagar, tentando não fazer barulho. E foi nesse silêncio que ouvi. Não era uma conversa alta. Era baixa. Controlada. Mas o suficiente. Eu parei. Não por curiosidade. Por instinto. E naquele momento, eu ouvi algo que jamais deveria ter ouvido. Eu ouvi meu nome sendo usado como se eu fosse um problema. Como se eu fosse um obstáculo. Como se eu fosse um objeto a ser administrado. Eu ouvi planos sendo discutidos. Planos que não me incluíam. Planos que tinham começo, meio e fim. Eu ouvi palavras que não saem da minha cabeça até hoje. Eu ouvi que eu estava ficando velha. Que eu já tinha vivido o suficiente. Que manter aquela casa para mim era desperdício. E naquele instante, algo em mim morreu. Não foi o amor. Foi a inocência. Porque quando você percebe que estão planejando a sua vida sem você, não existe mais espaço para dúvida.
Eu subi as escadas naquela noite com as pernas bambas. Não fiz barulho. Não chorei. Eu sentei na minha cama e fiquei ali, olhando para o escuro. E pela primeira vez, eu não pensei em como resolver. Eu pensei em como me proteger. Se você está ouvindo isso agora, se inscreve no Afonso Story. Porque o que acontece depois desse tipo de descoberta não aparece em histórias leves. Aparece quando alguém decide parar de ser vítima. Naquela noite, eu entendi algo fundamental. Eles não estavam apenas sendo desrespeitosos. Eles estavam sendo estratégicos. Cada humilhação tinha função. Cada retirada de poder tinha propósito. Eu estava sendo desgastada para aceitar algo maior. Algo que viria como solução. E naquele momento, eu soube que precisava fazer algo que nunca tinha feito antes. Parar de reagir. E começar a observar. Eu decidi que não confrontaria. Não choraria. Não brigaria. Eu me tornaria invisível. Eu deixaria que eles acreditassem que estavam vencendo. E enquanto eles se sentiam no controle, eu começaria a planejar. Essa decisão não veio com alívio. Veio com dor. Porque planejar contra quem você ama é uma das coisas mais difíceis que alguém pode fazer. Mas eu também entendi que amor sem limite vira sentença. E eu não estava disposta a terminar como um problema ser removido. Naquele dia, eu ainda não sabia como faria. Não sabia com quem contar. Não sabia quais ferramentas usar. Mas eu sabia de uma coisa com clareza assustadora. Se eu não fizesse nada, eu desapareceria. E foi assim que começou a minha transformação. Não com um grito. Não com uma discussão. Mas com silêncio. Um silêncio calculado. Um silêncio atento. Um silêncio que, mais tarde, salvaria minha vida. Se você chegou até aqui, não saia agora. O que vem no próximo capítulo é quando o plano deles começa a se revelar por completo. E quando eu dou o primeiro passo real para virar o jogo. Se inscreve no Afonso Story. Porque a partir daqui, nada mais é coincidência. Depois daquela noite em que eu ouvi demais, nada voltou ao normal. Mas o mais perverso é que, por fora, tudo parecia igual. A casa continuava de pé. As rotinas seguiam. As refeições aconteciam. Só que por dentro, eu já não estava ali da mesma forma. Eu comecei a observar como quem aprende uma língua nova. O tom das palavras. O ritmo das decisões. O jeito como os pedidos surgiam. E foi assim que o dinheiro deixou de ser assunto secundário e virou ferramenta. Até então, tudo vinha com uma desculpa suave. Uma emergência aqui. Um atraso ali. Uma ajuda pontual. Mas naquele período, algo mudou. O dinheiro passou a ser tratado como direito adquirido. Como se fosse natural que eu arcasse com tudo. Como se a minha existência estivesse vinculada à minha utilidade financeira. Eu percebi isso no modo como os pedidos vinham. Não mais acompanhados de vergonha, mas de expectativa. E expectativa cria obrigação. Eu comecei a ouvir frases que carregavam um peso diferente. Frases que vinham embrulhadas em cuidado, mas cheiravam a controle. Eu era lembrada de tudo que eles tinham largado para estar ali. De tudo que abriram mão por minha causa. De como eu devia ser grata. Grata. Essa palavra começou a ecoar na minha cabeça como uma cobrança constante. E quanto mais eu ajudava, mais o pedido seguinte vinha maior. Mais urgente. Mais emocional. Não era só sobre pagar contas. Era sobre assumir responsabilidades que não eram minhas. Era sobre bancar escolhas que eu não fiz. E quando eu hesitava, vinha o olhar. Aquele olhar que mistura decepção e julgamento. Como se eu estivesse falhando como mãe. Foi aí que eu entendi que o dinheiro não era o fim. Era o teste. Eles queriam ver até onde eu iria. Até onde eu me dobraria. Até onde eu aceitaria. E eu aceitei demais. Porque toda vez que eu dizia sim, eu comprava alguns dias de paz. E a paz, quando você está cansada, parece valer qualquer preço. Mas a conta sempre chega. Eu comecei a sentir um aperto constante no peito. Uma sensação de estar sendo sugada. Não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Eu já não comprava nada para mim sem culpa. Já não fazia planos.
Já não pensava no futuro. O meu futuro parecia ter sido transferido para mãos que não eram minhas. E foi nesse clima que aconteceu o primeiro golpe grande. Não foi anunciado. Não foi pedido com antecedência. Veio como urgência. Uma situação criada para me pressionar. Uma história montada para não me dar tempo de pensar. E eu paguei. Paguei porque ainda havia em mim um resquício de esperança. Paguei porque eu queria acreditar que aquilo resolveria algo. Paguei porque ainda não tinha aceitado que estava sendo usada. Mas algo naquele episódio não se encaixava. Havia detalhes demais. Explicações demais. Urgência demais. E pela primeira vez, eu decidi não esquecer. Eu guardei tudo na memória. Cada valor. Cada justificativa. Cada mudança de versão. E enquanto eles agiam como se nada tivesse acontecido, eu comecei a juntar peças. Foi quando percebi algo que me gelou por dentro. Eles não estavam gastando. Eles estavam investindo. Não em mim. No plano deles. Eu comecei a notar pequenas incoerências. Datas que não batiam. Despesas que não faziam sentido. Conversas interrompidas quando eu entrava no ambiente. E quanto mais eu observava, mais claro ficava que aquele dinheiro não tinha sido um acidente. Tinha sido um marco. Depois disso, a forma como me tratavam mudou novamente. Eles ficaram mais seguros. Mais ousados. Mais impacientes. Como quem sente que já tem algo garantido. Foi aí que eu percebi que minha casa não era mais vista como lar. Era vista como recurso. E eu, como obstáculo. Eu comecei a ouvir, com mais frequência, comentários sobre o futuro. Sobre reorganizar a vida. Sobre decisões que precisariam ser tomadas em breve. Sempre no plural. Nunca comigo incluída de verdade. Eu me sentia como alguém ouvindo planos sobre uma mudança que não foi convidada a fazer. E mesmo assim, eu me mantive em silêncio. Porque naquele ponto, eu já tinha entendido algo crucial. Se eu reagisse emocionalmente, eu perderia. Se eu confrontasse sem provas, eu perderia. Eu precisava de algo mais forte do que indignação. Eu precisava de clareza. Foi nesse momento que eu tomei uma decisão que mudou tudo. Eu parei de pedir explicações. Parei de justificar minhas escolhas. Parei de me defender. Eu deixei que acreditassem que eu estava cansada demais para lutar. E enquanto eles interpretavam isso como fraqueza, eu comecei a enxergar o desenho completo. Se você está ouvindo isso agora, se inscreve no Afonso Story. Porque quando alguém percebe que o dinheiro virou arma dentro da própria família, não existe retorno para a ingenuidade. Eu passei a prestar atenção em tudo. Não apenas no que diziam, mas no que evitavam dizer. No que escondiam. No que mudava quando eu estava por perto. E quanto mais eu observava, mais eu entendia que aquele primeiro grande gasto não tinha sido o último. Era apenas o começo. Eles estavam acelerando. E eu sabia por quê. Porque quando alguém acredita que você não percebe mais nada, é quando se arrisca mais. E foi exatamente isso que aconteceu. Pouco tempo depois, ouvi algo que confirmou tudo o que eu temia. Algo que deixou claro que eu não estava mais sendo vista como pessoa, mas como etapa. Foi nesse momento que a dor virou algo diferente. Virou foco. Virou determinação. Virou uma raiva fria, silenciosa, que não explode, mas constrói. Eu parei de pensar em como salvar a relação. Passei a pensar em como salvar a mim mesma. E isso muda tudo. Eu já não queria agradar. Eu queria sobreviver com dignidade. Eu já não buscava aprovação. Eu buscava proteção. Aquela casa, que sempre foi o símbolo da minha vida, estava em risco. E eu finalmente aceitei que ninguém a defenderia por mim. Nem meu filho. E aceitar isso dói mais do que qualquer agressão explícita. Mas também liberta. Porque quando você entende que está sozinha, você para de esperar e começa a agir. E o que eu fiz a seguir foi algo que eles jamais imaginaram. Eu comecei a me preparar. Silenciosamente. Pacientemente. Com a clareza de quem sabe que a próxima jogada decide tudo. Se você chegou até aqui, fica. Não sai agora. O próximo capítulo é quando eu encontro a primeira prova concreta. O detalhe que transforma suspeita em certeza.
E quando o jogo deixa de ser emocional e passa a ser estratégico? Se inscreve no Afonso Story. Porque a partir daqui, cada passo foi pensado para não falhar. Existe uma diferença enorme entre suspeitar e saber. Suspeitar te deixa inquieta. Saber te transforma. Até aquele momento, eu carregava um peso constante no peito. Um incômodo que não me deixava relaxar. Uma sensação de que algo estava sendo decidido sem mim. Mas a sensação ainda permite dúvida. E a dúvida, quando prolongada, paralisa. O que aconteceu naquele dia foi o fim da dúvida. Eu acordei cedo, como sempre. A casa estava silenciosa demais. Um silêncio pesado, daqueles que parecem esconder algo. Eu fui até a sala e percebi que algo estava fora do lugar. Não era bagunça. Era organização demais. Papéis empilhados de forma cuidadosa. Uma pasta que eu nunca tinha visto antes. Um envelope aberto pela metade, deixado ali por descuido ou excesso de confiança. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Senti um frio subir pela espinha. Aquela sensação que diz que você não devia mexer ali, mas que também diz que você precisa. Eu me aproximei devagar. Peguei o envelope com as mãos trêmulas. Respirei fundo. E então eu vi. Não era um rascunho. Não era uma ideia solta. Era algo estruturado. Havia termos. Havia valores. Havia prazos. Meu nome aparecia mais de uma vez. Mas não como protagonista. Aparecia como obstáculo. Ali, diante de mim, estava a confirmação de tudo o que eu vinha sentindo. Não era paranoia. Não era exagero. Não era confusão. Era plano. Eu li cada linha com uma calma estranha. Uma calma que só aparece quando algo dentro de você se reorganiza. Eles tinham pensado em tudo. Tinham calculado tempos. Tinham previsto reações. E o mais cruel não era o conteúdo. Era o tom. Não havia culpa. Não havia hesitação. Havia praticidade. Eu não era mais mãe. Não era mais pessoa. Eu era variável. Foi nesse momento que senti algo morrer de vez. Não foi o amor. Foi a esperança de que aquilo pudesse ser resolvido com conversa. Eu sentei no sofá e fiquei ali por alguns minutos, segurando aqueles papéis. Meu coração batia forte, mas minha mente estava clara como nunca. E pela primeira vez em meses, eu não chorei. Eu pensei. Pensei em cada pequeno detalhe que agora fazia sentido. Cada comentário sobre o futuro. Cada tentativa de me convencer de que eu estava cansada demais. Cada pressão financeira. Tudo estava conectado. Eles não estavam improvisando. Eles estavam executando. Se você está ouvindo isso agora, se inscreve no Afonso Story. Porque quando uma pessoa descobre que virou peça em um plano familiar, ela precisa de força. E força cresce quando histórias assim não ficam no silêncio. Eu devolvi os papéis exatamente para o lugar onde estavam. Não porque eu tivesse medo, mas porque eu precisava de mais. Eu precisava de provas que não pudessem ser negadas. Eu precisava de algo que não dependesse da minha palavra contra a deles. Foi nesse dia que eu decidi que não seria impulsiva. Eu seria estratégica. Eu passei a prestar atenção em tudo com cuidado quase clínico. Anotei datas mentalmente. Guardei informações. Observei mudanças sutis de comportamento. E quanto mais eu observava, mais eles se sentiam à vontade. Porque quando alguém acredita que você não percebe, relaxa. Eles começaram a falar com mais liberdade. A comentar sobre possibilidades. A mencionar passos seguintes. Eu escutava. Em silêncio. Cada frase era uma confirmação. Cada comentário era um tijolo a mais na construção da verdade. E enquanto isso, eu sentia algo novo crescer dentro de mim. Não era ódio explosivo. Era algo mais perigoso. Era determinação. Eu já não pensava em como agradar. Pensava em como me proteger. Eu já não buscava ser compreendida. Buscava estar preparada. Aquela casa, que por tanto tempo foi símbolo de acolhimento, tinha se tornado campo de batalha. E eu precisava escolher como lutar. Eu sabia que, se confrontasse naquele momento, eles negariam. Minimizariam.
Me fariam parecer desequilibrada. Eu já tinha visto esse roteiro antes. Então eu fiz algo que nunca imaginei fazer. Eu comecei a fingir. Fingi cansaço. Fingi confusão. Fingi aceitação. E enquanto eles acreditavam que eu estava cedendo, eu estava observando cada movimento com atenção redobrada. Foi nesse período que eu encontrei a segunda prova. Não estava em papel. Estava em comportamento. Uma mudança súbita na forma como falavam do futuro. Uma pressa nova. Uma ansiedade mal disfarçada. Eles começaram a agir como quem sabe que o tempo está a favor. E isso me confirmou algo importante. O plano tinha prazo. Eu comecei a medir esse prazo. A contar os dias. A perceber sinais. E cada sinal reforçava o mesmo cenário. Eu estava sendo empurrada para fora da minha própria vida. Mas havia algo que eles não sabiam. Eu já não estava sozinha dentro de mim. A mulher que aceitava tudo tinha ficado para trás. No lugar dela, havia alguém atento, consciente e preparado. Eu comecei a imaginar possibilidades. A pensar em proteção legal. A lembrar de pessoas que poderiam me orientar. Não para atacar, mas para me defender. Se você chegou até aqui, fica. Não sai agora. Porque o que vem a seguir é o momento em que eu deixo de apenas observar e dou o primeiro passo real. O passo que muda o jogo. Se inscreve no Afonso Story. Porque a partir daqui, cada decisão que eu tomei foi pensada para não falhar. Naquele dia, ao deitar, eu não senti medo. Senti clareza. E clareza é algo que ninguém pode tirar de você. Eu sabia que ainda havia riscos. Que ainda haveria confrontos. Que a marreta ainda não tinha aparecido. Mas eu também sabia de algo com absoluta certeza. Eles tinham subestimado quem eu era. E isso, mais cedo ou mais tarde, cobra um preço. Eu fechei os olhos naquela noite com a consciência de quem atravessou um limite invisível. Não havia mais retorno para a ingenuidade. Não havia mais espaço para dúvida. A partir daquele momento, eu não reagiria mais aos movimentos deles. Eu criaria os meus. E isso foi o começo da virada. Depois do dia em que encontrei a prova, eu entendi que não podia mais agir como mãe. Precisava agir como alguém que quer sobreviver inteira. Isso não foi simples. Não foi natural. Foi um processo de amputação emocional. Eu precisei desligar uma parte de mim que sempre respondeu com afeto. Precisei calar o impulso de explicar, de pedir compreensão, de tentar salvar algo que já tinha sido decidido sem mim. O silêncio deixou de ser fuga. Virou um método. Eu comecei a acordar todos os dias com um único objetivo. Não me expor. Não chamar atenção. Não dar sinais de resistência. Porque quem se sente seguro com controle relaxa. E quem relaxa, erra. Eu passei a observar tudo como se estivesse do lado de fora da minha própria vida. Como se aquela casa não fosse minha. Como se eu fosse apenas uma visitante que enxerga detalhes porque não está envolvida emocionalmente. Foi assim que eu comecei a ver coisas que antes passavam despercebidas. Percebi como os pedidos eram feitos sempre no mesmo horário. Como as conversas importantes aconteciam quando eu estava cansada. Como decisões surgiam depois de dias de desgaste emocional. Nada era aleatório. Eles me cansavam primeiro. Depois pediam. Eu comecei a dormir menos de propósito. A acordar mais cedo. A estar mentalmente presente quando fingia estar distraída. E foi nesse estado que percebi algo importante. Eles já tinham duplicado chaves. Não foi algo que me contaram. Foi algo que eu senti. Um leve deslocamento em objetos que eu tinha organizado. Uma porta que parecia ter sido aberta quando eu tinha certeza de que não estava. Uma sensação de invasão silenciosa. E naquele instante, eu soube. Eles não apenas planejavam. Eles se preparavam. Eu precisei respirar fundo para não agir por impulso. Para não confrontar. Para não deixar escapar que eu tinha percebido. Eu precisava ir um passo à frente. Foi aí que entendi que não bastava ter provas. Eu precisava de respaldo. De orientação. De alguém que enxergasse a situação de fora e não estivesse emocionalmente envolvido. Mas escolher aliados exige cuidado. Eu não podia confiar em qualquer pessoa.
Porque quando o conflito envolve família, sempre aparece alguém disposto a minimizar, relativizar, pedir paciência. E paciência, naquele ponto, era sinônimo de me apagar. Eu comecei pelo mais óbvio. Observei quem ainda me tratava como pessoa. Quem ainda me olhava nos olhos. Quem não me falava como se eu fosse frágil demais para entender a própria vida. Foi assim que me aproximei de alguém que sempre esteve ali, mas que eu nunca tinha considerado como apoio real. Não precisei contar tudo. Contei o suficiente. Observei a reação. O silêncio respeitoso. A ausência de julgamento. A pergunta certa no momento certo. Ali eu soube que não estava mais completamente sozinha. Eu não pedi ajuda direta. Pedi orientação. E orientação muda tudo. Eu comecei a entender o que precisava ser registrado. O que precisava ser guardado. O que precisava ser feito antes que fosse tarde. Cada passo que eu dava era calculado. Não havia espaço para erros. Eu comecei a separar documentos importantes. Não tirei da casa. Apenas garanti que eu sabia exatamente onde estavam. Passei a memorizar datas, valores, sequências de eventos. Minha mente estava funcionando como nunca antes. E ao mesmo tempo, eu precisava manter a aparência de alguém cansada, confusa, resignada. Isso foi o mais difícil. Porque fingir fraqueza quando você está despertando exige controle emocional extremo. Eu comecei a errar de propósito. A perguntar coisas óbvias. A demonstrar insegurança em momentos estratégicos. Eles acreditaram. Eu via nos olhares. Nos sorrisos rápidos. Na forma como falavam entre si quando achavam que eu não estava prestando atenção. Eles estavam confortáveis. E conforto gera descuido. Foi nesse período que eles começaram a falar mais livremente sobre o futuro. Sobre mudanças que em breve aconteceriam. Sobre decisões que precisariam ser tomadas logo. Eu escutava tudo, sem reagir. Cada frase era anotada na minha memória como um item de inventário. Eu já não sentia aquela dor aguda constante. Ela tinha se transformado em algo mais denso. Uma raiva fria. Uma raiva que não explode, mas sustenta. Eu não pensava mais em vingança. Pensava em proteção. E proteção exige planejamento. Foi nesse estágio que eu entendi algo fundamental. Eles não contavam com resistência. Contavam com desgaste. A estratégia deles era simples. Me cansar. Me confundir. Me fazer aceitar. E se essa estratégia falhasse, partir para a força. A marreta ainda não tinha aparecido, mas a ameaça já existia. Eu comecei a me preparar para esse cenário. Não fisicamente, mas legalmente. Estruturalmente. Eu precisava garantir que, quando o confronto viesse, eu não estaria sozinha. Nem vulnerável. Nem desacreditada. Eu precisava que minha palavra não fosse apenas palavra. E foi aí que comecei a montar o que eu chamo hoje de rede silenciosa. Nada visível. Nada óbvio. Apenas pessoas que sabiam o suficiente para agir se fosse necessário. E enquanto isso, dentro de casa, eu mantinha a aparência de quem estava cedendo. Eu falava menos. Questionava menos. Concordava mais. Cada concordância minha era vista por eles como vitória. Eles começaram a acelerar. E isso me deu exatamente o que eu precisava. Tempo. Tempo para observar. Tempo para preparar. Tempo para decidir o momento certo. Se você está ouvindo isso agora, se inscreve no Afonso Story. Porque o que acontece quando alguém troca emoção por estratégia dentro da própria família não é algo que você ouve todo dia. E quando a virada vem, ela vem de uma vez. Eu sabia que aquele silêncio não poderia durar para sempre. Que em algum momento, eles perceberiam que algo não encaixava. Mas eu também sabia que, quando isso acontecesse, eu já estaria pronta. Eu já não me via mais como vítima. Eu me via como alguém em transição. E transições são desconfortáveis. Mas são necessárias. Eu passei a me olhar no espelho de outra forma. Não com pena, mas com respeito. Eu sobrevivi a muita coisa naquela vida. E não seria agora que eu seria empurrada para fora da minha própria história. Aquela casa ainda era minha.
E eu não estava disposta a entregá-la sem lutar com inteligência. A preparação silenciosa não me trouxe paz imediata, mas me trouxe algo muito mais valioso: controle. E quando alguém recupera o controle, mesmo que internamente, tudo muda. Eu já não tinha pressa. Eu tinha direção. E a próxima etapa seria decisiva, porque em breve, algo aconteceria que não poderia mais ser ignorado. Algo que forçaria um confronto. Algo que traria a ameaça à superfície. E quando isso viesse, eu não estaria mais indefesa. Eu estaria pronta. Eu sempre soube que o silêncio não duraria para sempre. Pessoas que querem controlar não suportam quando o outro para de reagir. Elas precisam da resposta, do medo, da explicação, do pedido de desculpas. E quando isso não vem, elas avançam. Foi exatamente isso que aconteceu. A primeira mudança não veio em forma de grito. Veio em forma de pressa. De repente, tudo precisava ser resolvido rápido. Tudo precisava ser decidido logo. Tudo era urgente. Eu percebi na forma como os passos ficaram mais pesados dentro da casa. Na maneira como os olhares começaram a me medir. Como se estivessem tentando calcular até onde eu ainda aguentaria. Foi aí que entendi que o plano estava entrando na fase final. Eles começaram a falar de documentos, de ajustes, de coisas que precisariam ser assinadas para facilitar a vida. Sempre com aquele tom falso de cuidado. Sempre usando minha idade como argumento. Eu sentia a raiva subir, mas não deixava transparecer, porque naquele ponto, a raiva já não me dominava. Ela me sustentava. Eu comecei a responder com frases curtas, com concordâncias vagas, com aquele sorriso cansado que faz o outro acreditar que venceu. Eles acharam que eu estava quebrando. Mas o que estava quebrando, na verdade, era a paciência deles. Foi numa manhã aparentemente comum que a ameaça apareceu de forma clara. Não veio com violência física ainda. Veio com intimidação. Eu acordei e percebi que algo estava fora do lugar. Não um objeto. Um limite. A porta do meu quarto tinha sido aberta durante a noite. Não completamente. Apenas o suficiente para marcar presença. Aquilo não foi acidente. Aquilo foi aviso. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Um frio seco subiu pela espinha. Não de medo. De alerta. Eles queriam que eu soubesse que não havia mais privacidade. Que eu não tinha mais território próprio. E naquele instante, eu tive certeza. Se eu não agisse logo, o próximo passo seria força. Foi nesse dia que ouvi pela primeira vez a palavra que confirmou tudo. Marreta. Não foi dita para mim. Foi dita perto de mim. Alto o suficiente para ser ouvida. Não como ameaça direta, mas como sugestão. Como quem testa o impacto de uma palavra. Eu continuei fazendo o que estava fazendo. Não olhei. Não reagi. Mas por dentro, algo se cristalizou. Não era mais apenas sobre me pressionar emocionalmente. Era sobre me tirar dali, de um jeito ou de outro. E eu não tinha mais o direito de errar. Se você está ouvindo essa história agora, se inscreve no Afonso Story. Porque quando uma ameaça deixa de ser simbólica e começa a ganhar forma, só quem está preparado sobrevive inteira. E o que vem a seguir muda tudo. Eu passei o resto daquele dia em estado de observação absoluta. Cada gesto, cada palavra, cada movimento. Eles estavam nervosos, impacientes. Algo tinha saído do cronograma deles. Provavelmente eu. Porque eu não estava reagindo como esperado. Não estava implorando. Não estava chorando. Não estava pedindo ajuda. Eu estava quieta demais. E isso os incomodava. Foi naquele fim de tarde que eu ouvi algo ainda mais grave. Uma frase jogada no ar. Sem cuidado. Sem filtro. Algo como se ela não colaborar, a gente resolve de outro jeito. Não foi preciso mais do que isso. Eu entendi que o plano agora incluía coerção. E coerção não combina com improviso. Eu precisava acelerar também. Naquela noite, eu não dormi. Mas não por ansiedade. Por clareza. Eu revisei mentalmente tudo o que já tinha. Tudo o que já sabia. Tudo o que ainda precisava garantir.
Eu precisava de 3 coisas muito claras: proteção legal, testemunhas indiretas e controle do espaço físico. Sem isso, qualquer confronto seria perigoso. No dia seguinte, comecei a agir, com cuidado, sem alarde. Primeiro, garanti que alguém fora daquela casa soubesse exatamente o que estava acontecendo. Não em detalhes emocionais, mas em fatos, datas, frases, movimentos. Eu precisava que, se algo acontecesse comigo, minha versão não morresse comigo. Depois, comecei a observar as rotinas da casa com mais atenção ainda. Horários, entradas, saídas. Eles não imaginavam que eu estava contando tudo. Porque quem subestima, se expõe. Eu também comecei a testar limites. Coisas pequenas, inofensivas. Dizer não a algo simples. Mudar um horário. Fechar uma porta. A reação foi imediata. Impaciência. Ironia. Tentativas de intimidação disfarçadas de preocupação. Isso confirmou tudo. Eles não aceitavam mais resistência, nem a mínima. E isso me deu uma vantagem. Porque agora, qualquer movimento agressivo deles deixaria de ser interpretação e passaria a ser prova. Eu precisava apenas do momento certo. Foi então que decidi fazer algo que mudaria o ritmo de tudo. Eu toquei no assunto que eles mais queriam controlar: o futuro da casa. Não de forma direta, mas com uma frase solta, casual. Algo como: talvez seja hora de pensar em mudanças. O efeito foi imediato. Olhos atentos. Corpos inclinados. Vozes mais suaves. Eles morderam a isca. Começaram a falar, a sugerir, a planejar em voz alta. E quanto mais falavam, mais se expunham. Eu ouvi coisas que confirmaram tudo o que eu já sabia. Valores. Destinos. Planos que não me incluíam. E ouvi também algo que me feriu de um jeito diferente. Não pela crueldade, mas pela naturalidade. A ideia de me tirar dali não era vista como maldade. Era vista como logística. Como se eu fosse um móvel antigo ocupando espaço. Aquilo não me destruiu. Me fortaleceu. Porque naquele momento, qualquer resquício de culpa morreu. Eu não estava exagerando. Eu não estava interpretando errado. Eu não estava sendo dramática. Eu estava sendo ameaçada. E quando alguém percebe isso com clareza, o medo muda de forma. Ele deixa de paralisar e começa a organizar. Eu sabia que a próxima fase exigiria algo mais arriscado. Eu teria que deixar que eles acreditassem que estavam vencendo. E isso exigiria uma atuação perfeita. Eu teria que parecer confusa, cansada, quase rendida. E, ao mesmo tempo, manter tudo sob controle. Não era teatro. Era sobrevivência. Se você chegou até aqui, não sai agora. Se inscreve no Afonso Story. Porque o momento em que a vítima decide usar a própria expectativa do agressor contra ele é onde tudo vira. E você vai querer ouvir cada detalhe. A ameaça já não era abstrata. Ela estava ali, circulando pela casa, entrando sem bater, sendo testada em palavras. E eu estava pronta para responder, não com gritos, não com desespero, mas com precisão. Eu sabia que o confronto final não seria uma discussão, seria uma revelação. E para isso, eu precisava que eles se sentissem seguros o suficiente para errar. Eu precisava que acreditassem que tinham controle total. E eles estavam perto disso. Muito perto. Eu comecei a planejar o cenário. O dia. O horário. Tudo precisava acontecer de uma vez. Sem espaço para recuo. Porque quando a verdade vem aos poucos, ela pode ser negada. Mas quando vem inteira, não há como fugir. Eu já tinha passado da fase do medo. Estava na fase da decisão. E a decisão estava tomada. Eles não me tirariam daquela casa. Não com palavras. Não com marretas. Não com manipulação. E no próximo capítulo, o jogo muda definitivamente. Porque é quando eu dou o passo que eles jamais esperavam. O passo que transforma a ameaça em desespero. Ceder não é o mesmo que desistir.
Mas quem nunca precisou sobreviver não entende essa diferença. Eu sabia que, para chegar ao fim, eu precisava parecer quebrada. Não forte. Não resistente. Quebrada. Eles não respeitavam força. Respeitavam submissão. Então eu me transformei exatamente no que eles esperavam ver. Eu comecei a errar nomes. A me confundir com datas. A esquecer pequenas coisas de propósito. Nada exagerado. Nada teatral demais. Apenas o suficiente para alimentar a narrativa que eles já tinham criado sobre mim. Eu falava frases como talvez vocês tenham razão. Como na minha idade fica difícil mesmo. Como não sei mais o que é melhor. Cada frase dessas era uma moeda que eu jogava no cofre da confiança deles. E eles começaram a relaxar. O tom de voz mudou. A postura dentro da casa mudou. Eles passaram a falar mais alto. A decidir sem me consultar. Exatamente como eu precisava. Eu observei tudo. Observei como passaram a circular pela casa como se já fosse deles. Como faziam planos em voz alta. Como falavam do futuro sem me incluir. Aquilo doía, mas já não feria como antes. Porque agora eu não esperava amor. Eu esperava erros. E eles começaram a cometer vários. Foi nesse período que eu introduzi a ideia que mudaria tudo. Não como decisão. Como pensamento solto. Algo dito quase sem importância. Algo como talvez eu devesse pensar em morar em outro lugar. Ou manter essa casa está ficando pesado para mim. A reação foi imediata. Eles tentaram disfarçar, mas o entusiasmo escapou. Os olhos brilharam. As vozes ficaram mais suaves. O cuidado reapareceu, repentinamente. Eles acharam que tinham conseguido. E isso os deixou descuidados. Eles começaram a se antecipar demais. A planejar em detalhes. A falar sobre datas, valores, possibilidades. Eu ouvi tudo. E quanto mais ouvi, mais certeza tive de que estava fazendo a coisa certa. Eu não estava traindo ninguém. Eu estava me defendendo. Se você está acompanhando essa história agora, se inscreve no Afonso Story. Porque o momento em que alguém finge ceder para sobreviver é o ponto exato onde a inteligência vence a força. E você não vai querer perder o que vem a seguir. Eu deixei que eles acreditassem que o processo seria simples. Que eu assinaria documentos. Que confiaria novamente. Não precisei prometer nada. Bastou não negar. Eles interpretaram o silêncio como consentimento. E isso foi o erro deles. Enquanto eles comemoravam mentalmente, eu executava o plano silencioso. Eu já tinha tudo alinhado. O respaldo. A proteção. As provas. Tudo o que eu precisava agora era do cenário perfeito. E esse cenário precisava ser criado com cuidado. Eu comecei a falar sobre datas. Sobre uma manhã específica. Um dia útil. Um horário comercial. Algo que soasse legítimo. Eles adoraram. Começaram a se organizar. A se arrumar melhor. A agir como se um contrato estivesse prestes a ser assinado. Eu observava a ansiedade deles crescer a cada dia. E quanto mais ansiosos, mais descuidados ficavam. Foi nesse período que eu tomei uma decisão crucial. Eu precisava garantir o controle físico da casa. Porque palavras não seguram portas. Documentos seguram. E eu sabia que, quando percebessem o erro, poderiam tentar a força. Foi então que fiz algo que jamais imaginei fazer na vida. Eu chamei alguém de fora. Alguém que resolve problemas sem fazer perguntas. Naquela noite, enquanto todos dormiam, eu executei uma das ações mais simbólicas da minha vida. Eu troquei as fechaduras. Todas. Porta da frente. Porta dos fundos. Garagem. Cada clique metálico da chave girando era como uma camada de proteção sendo criada ao meu redor. Eu não senti medo. Senti algo próximo de alívio. Pela primeira vez em meses, aquela casa estava novamente sob meu controle. Quando terminei, sentei sozinha na sala escura. Olhei ao redor. As paredes ainda não eram mais minhas. Os móveis tinham sido deslocados. Mas o espaço voltou a me pertencer. E isso muda tudo. No dia seguinte, eu agi como se nada tivesse acontecido. Preparei o café.
Fiz as mesmas coisas de sempre. Eles não perceberam nada. Porque quem acredita que venceu não olha para trás. Eu comecei a marcar o dia final. Um dia comum. Sem drama. Sem aviso prévio. Eles acreditavam que seria o dia da assinatura. Eu sabia que seria o dia da revelação. Eu também cuidei de algo importante. Garantir que, naquele dia, eu não estaria sozinha. Não fisicamente, mas institucionalmente. Tudo estava alinhado. Tudo estava pronto. Eu precisava apenas manter a aparência por mais alguns dias. E isso foi mais difícil do que eu imaginava. Porque fingir fragilidade exige autocontrole extremo. Eu precisei ouvir comentários cruéis sem reagir. Sugestões humilhantes sem responder. Olhares de superioridade sem baixar os meus. Mas cada humilhação reforçava minha certeza. Eles não me viam mais como pessoa. Me viam como obstáculo. E obstáculos são removidos. Eu estava impedindo isso. Se você chegou até aqui, não interrompe agora. Se inscreve no Afonso Story. Porque quando alguém que foi subestimado assume o controle do próprio destino, o impacto é inevitável. E o que está por vir não tem volta. Na véspera do dia marcado, eu dormi pouco. Não por medo. Por antecipação. Eu revisei mentalmente cada detalhe. O momento exato. A ordem das coisas. O silêncio que viria antes da queda. Eu sabia que, quando a verdade fosse exposta, tudo mudaria em segundos. E eu estava pronta para isso. Naquela manhã, acordei cedo. Me vesti com calma. Não escolhi roupas especiais. Escolhi conforto. Porque eu não precisava parecer forte. Eu precisava estar forte. Eles estavam elétricos. A energia da vitória iminente pairava no ar. E eu observei tudo com uma serenidade que eu mesma não reconhecia. Eu não sentia mais raiva explosiva. Sentia algo mais sólido. Convicção. Eu tinha feito tudo o que precisava ser feito. Se algo desse errado, não seria por falta de preparo. Eu respirei fundo. E esperei. Porque o momento estava chegando. E quando chegasse, não haveria gritos. Haveria silêncio. O silêncio pesado de quem percebe, tarde demais, que perdeu tudo. O dia amanheceu calmo demais. Esse tipo de calma que não tranquiliza, apenas anuncia que algo vai quebrar. Eu acordei antes do sol, como vinha fazendo há semanas. Não por hábito. Por instinto. Meu corpo já não dormia profundamente. Ele apenas descansava o suficiente para continuar alerta. Levantei devagar, caminhei pela casa em silêncio e toquei as paredes com a ponta dos dedos. Não por carinho. Por reconhecimento. Aquela ainda era minha casa. Mesmo depois de tudo. Mesmo depois de terem tentado me apagar dentro dela. Eu preparei o café com gestos lentos. Não por cansaço. Por controle. Cada movimento meu tinha intenção. Cada passo era calculado. Eles ainda dormiam. E isso me deu alguns minutos preciosos de solidão consciente. Sentei à mesa e respirei fundo. Não pedi coragem. Eu já tinha passado dessa fase. Pedi apenas clareza para não voltar atrás. Porque quando se chega ao limite, voltar atrás é morrer um pouco. Quando eles começaram a acordar, a casa mudou de temperatura. Não física. Emocional. A ansiedade deles era quase palpável. Eles se moviam rápido. Arrumavam coisas que não precisavam. Falavam demais. A energia da vitória antecipada deixava rastros. E eu observava tudo em silêncio. Eles achavam que aquele seria o dia da assinatura. O dia da transferência. O dia em que tudo finalmente ficaria resolvido. Eu sabia que seria o dia do confronto. Não o confronto de gritos. Mas o confronto da verdade. E a verdade, quando chega inteira, não pede licença. Eu não fiz discursos. Não expliquei nada. Apenas deixei o tempo correr. Quando o horário começou a se aproximar, percebi a primeira fissura. Eles tentaram abrir a porta da frente. E ela não abriu. No início, houve confusão. Tentativas repetidas. Chaves girando em vão. Eu continuei sentada. Não levantei.
Não reagi. Eu queria que o impacto fosse completo. A impaciência virou irritação. A irritação virou agressividade. Eu senti isso no ar. E então veio o som. O som que confirmou tudo o que eu já sabia. O peso metálico sendo arrastado. O arranhão seco no chão. A marreta. Não foi surpresa. Foi confirmação. Eu fechei os olhos por um instante. Não por medo. Por encerramento. Ali morreu a última ilusão. Não havia mais dúvidas. Não havia mais desculpas. Não havia mais talvez. Eles estavam dispostos a quebrar a casa para me tirar dela. E isso, para mim, foi libertador. Porque quando alguém cruza esse limite, não resta mais ambiguidade. Eles gritaram. Exigiram. Tentaram impor. Eu continuei em silêncio. Porque eu não precisava mais falar. Se você está ouvindo essa parte da história agora, se inscreve no Afonso Story. Porque o momento em que alguém acredita que pode usar a força para pagar uma vida inteira é o momento exato em que a justiça começa a se formar. E você vai querer ouvir o que acontece depois. Quando o primeiro golpe não aconteceu, não foi porque faltou força. Foi porque algo interrompeu. Não fui eu. Foi a percepção tardia de que algo estava errado. A marreta ainda não tinha sido levantada quando a tensão mudou. Eu me levantei devagar. Cada passo meu ecoava pela casa. Não havia pressa. Pressa é para quem tem medo. Eu me aproximei da porta com uma calma que eu nunca imaginei possuir. E fiquei ali. Sem abrir. Sem responder. O silêncio se estendeu. Esse tipo de silêncio que grita mais do que qualquer discussão. Do outro lado, eu sabia que eles começavam a perceber que tinham errado o cálculo. Que algo não estava seguindo o roteiro. E foi nesse exato momento que a verdade começou a emergir. Não como acusação, mas como revelação inevitável. Porque quando a força aparece, ela expõe tudo o que veio antes. Expõe o desprezo, a manipulação, a ganância. Tudo aquilo que eles esconderam atrás de palavras bonitas agora estava ali, condensado em um objeto pesado pronto para destruir uma porta. Minha porta. A casa onde eu vivi. Onde construí minha história. Onde enterrei meu passado. Eu respirei fundo. Não havia mais espaço para hesitação. O plano tinha chegado ao ponto sem retorno. E eu sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria como antes. A porta continuava fechada. E não era só a porta física. Era a porta simbólica. A porta do acesso fácil. Da manipulação silenciosa. Do controle psicológico. Ela estava trancada. E eu tinha a chave. Por alguns segundos, que pareceram eternos, tudo ficou suspenso. O ar. O tempo. As intenções. Foi ali que eu senti algo que não sentia havia meses. Paz. Uma paz estranha. Dura. Mas real. Porque eu não estava mais fugindo. Nem me escondendo. Eu estava exatamente onde precisava estar. Eles do lado de fora. Eu do lado de dentro. E essa inversão muda tudo. O peso da marreta não era mais ameaça. Era prova. Prova de que eu estava certa. Prova de que a decisão que tomei salvou minha vida. Ali, diante daquela porta fechada, eu deixei de ser a mulher acuada. Me tornei a mulher que sobreviveu. E ainda não era o fim. O verdadeiro impacto ainda estava por vir. Porque quando a força falha, o desespero aparece. E o desespero faz as pessoas dizerem coisas que jamais deveriam ser ditas. O que veio depois não foi bonito. Não foi digno. Mas foi definitivo. E é isso que eu vou contar no próximo capítulo. Porque o que foi dito naquele momento selou destinos. A verdade não chegou gritando. Ela entrou em silêncio. Pesada. Irreversível. Depois do instante em que a porta não abriu e a força foi exposta, algo mudou para sempre. Não do lado de fora. Dentro de mim. Eu já não precisava mais me explicar. Não precisava convencer. Não precisava justificar nada. A marreta ali, presente, concreta, foi a confissão mais honesta que eu poderia ter recebido. Tudo o que antes era dito em sussurros agora estava materializado. Eles não me viam como mãe. Não me viam como pessoa. Me viam como obstáculo.
E quando alguém se permite ver outro ser humano assim, não há retorno. Eu fiquei ali, de pé, sentindo o peso daquele momento se assentar no meu corpo. Não tremi. Não chorei. Porque a dor já tinha sido sentida antes. Ali só restava consequência. Foi quando eu decidi que não iria mais proteger ninguém da própria verdade. Passei meses tentando compreender, tentando poupar, tentando manter alguma aparência de família. Naquele instante, isso acabou. A verdade precisava sair do lugar onde estava escondida. E sair inteira. Não em pedaços. Não suavizada. Inteira. Eu respirei fundo e senti algo que não sentia havia muito tempo. Autoridade. Autoridade sobre a minha própria história. Aquela casa tinha sido construída com esforço, com renúncia, com amor verdadeiro. E estava sendo tratada como prêmio de um plano frio. Eu não iria permitir. Foi nesse momento que tudo o que eu havia preparado em silêncio começou a fazer sentido. Cada observação. Cada registro. Cada passo calculado. Nada foi impulsivo. Nada foi exagerado. Tudo foi resposta. Eu sabia que, dali em diante, qualquer palavra que fosse dita teria peso legal, moral e emocional. E eu estava pronta para sustentar cada uma delas. Se você chegou até aqui, se inscreve no Afonso Story. Porque quando a verdade finalmente encontra espaço para existir sem medo, ela muda destinos. E você não vai querer perder o desfecho disso. Eu comecei a organizar mentalmente tudo o que precisava ser exposto. Não como acusação emocional, mas como fatos. Fatos não discutem. Não pedem empatia. Eles apenas existem. E eu tinha muitos. Eu tinha datas. Valores. Situações. Eu tinha provas que não dependiam da minha palavra. E isso muda completamente a dinâmica. Porque enquanto alguém tenta te desqualificar emocionalmente, a prova permanece intacta. Eu senti uma estranha calma enquanto pensava nisso. Não era prazer. Era alívio. Alívio por finalmente não precisar mais ser a parte fraca da história. Eu sabia que, a partir daquele ponto, a narrativa não poderia mais ser distorcida com facilidade. Eles não poderiam mais dizer que eu estava confusa, que eu estava exagerando, que era coisa da idade. A marreta eliminou essa possibilidade. E a partir dali, cada gesto dele seria observado sob outra lente. A lente da consequência. Eu não senti vontade de gritar. Não senti vontade de chorar. Senti vontade de concluir. Concluir um ciclo que tinha se tornado tóxico. Concluir uma convivência que tinha sido transformada em ameaça. E concluir não é expulsar. É retirar acesso. Eu comecei a visualizar o que viria depois. As tentativas de inversão. As desculpas. As lágrimas estratégicas. Eu conhecia bem esse roteiro. Mas agora, o roteiro tinha perdido a força. Porque quando alguém revela disposição de usar violência, todo o discurso anterior perde validade. Não há amor que sobreviva a isso. Não há laço que justifique. E isso me deu uma clareza dolorosa, porém definitiva. Eu não estava mais lidando com conflitos familiares. Eu estava lidando com autopreservação. E autopreservação não negocia. Enquanto tudo isso se assentava dentro de mim, eu entendi algo ainda mais profundo. Eu não precisava punir. Não precisava humilhar. Não precisava devolver na mesma moeda. Eu precisava apenas aplicar limites reais. E limites reais não são emocionais. São estruturais. Eu já tinha preparado o terreno para isso. A proteção estava em andamento. O respaldo existia. As testemunhas indiretas estavam cientes. Eu não estava improvisando. A queda deles não viria de um confronto direto. Viria da própria exposição. Porque quem acredita que pode usar força para ganhar acaba sempre se revelando. E revelação tem custo. Eu permaneci em silêncio enquanto tudo isso se organizava dentro de mim. O silêncio agora não era medo. Era posição. Eu estava no controle. Se você está acompanhando essa história e sente que algo dentro de você está despertando, se inscreve no Afonso Story. Porque histórias como essa não são apenas entretenimento. Elas são alerta. E você pode precisar ouvir isso antes do que imagina.
A partir daquele dia, nada mais seria tratado de forma informal. Nada mais seria resolvido com conversa solta. Eu deixei claro, em atitudes, que o tempo da manipulação tinha acabado. E isso gerou desespero. Porque quando alguém perde o controle que acreditava ter, o pânico aparece. Eu vi isso nos gestos nervosos. Na tentativa de minimizar o ocorrido. Na pressa em reescrever a narrativa. Mas já era tarde. A verdade tinha sido vista, sentida, comprovada. E não há como fingir que não se viu uma marreta pronta para quebrar uma porta. Aquilo muda tudo. Eu sabia que o próximo passo deles seria tentar se proteger, se justificar, se salvar. E eu estava preparada para isso também. Porque quando você antecipa o movimento do outro, você deixa de reagir. Você conduz. Eu não precisava mais correr. Eles é que estavam atrasados. Eu respirei fundo mais uma vez. E senti algo que nunca pensei sentir naquele contexto. Orgulho. Orgulho por não ter cedido. Por não ter me apagado. Por não ter me deixado empurrar para fora da minha própria vida. A dor ainda existia. Não vou mentir. Mas agora ela não me controlava. Ela apenas me lembrava do porquê eu estava fazendo tudo aquilo. Eu não queria vingança. Queria dignidade. E dignidade não se pede. Se estabelece. No próximo capítulo, tudo isso vai se materializar em ações concretas. Não haverá mais suposições. Nem jogos. A estrutura vai aparecer. As consequências também. E o que parecia impossível vai se tornar inevitável. Depois do dia da porta fechada, nada mais voltou ao normal. E quando eu digo normal, não falo de rotina. Falo de ilusão. A ilusão de que aquilo ainda era uma família. A ilusão de que ainda havia espaço para conversa. A ilusão de que tudo poderia ser resolvido com mais paciência da minha parte. Essa ilusão morreu. E quando algo morre de verdade, não deixa saudade. Deixa silêncio. Um silêncio pesado, constrangedor, cheio de tentativas frustradas de controle. Eles começaram a agir como quem percebe que perdeu o chão, mas não aceita a queda. Tentaram reverter o clima. Tentaram suavizar. Tentaram fingir que nada daquilo tinha sido tão grave assim. Mas a marreta não saiu da minha memória. Nem da consciência deles. Eu sabia que aquele seria o momento em que precisaria agir com precisão. Não com emoção. Porque emoção era exatamente o que tinha me colocado em risco antes. Agora, tudo precisava ser formal. Registrado. Definido. Eu comecei fechando a primeira porta que ninguém vê. A porta da disponibilidade emocional. Eu parei de responder provocações. Parei de justificar decisões. Parei de explicar sentimentos. Não porque eu não sentia, mas porque eu não devia mais acesso. A dor continuava ali. Profunda. Difícil. Mas agora ela não ditava meus passos. Eu me movia com clareza. Cada dia que passava, eles ficavam mais inquietos. Não sabiam como reagir à ausência de reação. Porque quando alguém não reage, você perde o controle da narrativa. Eles tentaram inverter. Me pintar como fria. Como ingrata. Como exagerada. Mas nada disso encontrava mais espaço dentro de mim. Porque eu sabia o que tinha visto. Sabia o que tinha ouvido. Sabia o que tinha sentido. E isso era suficiente. Se você está ouvindo essa parte agora, se inscreve no Afonso Story. Porque entender o momento exato em que se deve parar de explicar e começar a agir pode salvar uma vida inteira. E você não vai ouvir isso em qualquer lugar. Eu comecei então a colocar em prática tudo o que tinha sido preparado em silêncio. Não precisei anunciar nada. Apenas executar. O controle da casa passou a ser absoluto. Horários definidos. Limites claros. Nada era pedido. Tudo era informado. E isso causou choque. Pessoas acostumadas a dominar não sabem lidar com fronteiras. Eles começaram a se sentir sufocados. Encurralados. Não porque eu fiz algo agressivo, mas porque deixei de permitir. E isso é insuportável para quem sempre teve acesso irrestrito. Eu também cuidei de algo fundamental.
Garantir que minha versão dos fatos existisse fora daquela casa. Não como fofoca. Como proteção. Eu sabia que, quando as consequências começassem a aparecer, eles tentariam se antecipar, distorcer, desqualificar. Mas agora, não estavam mais lidando com alguém isolada. Estavam lidando com estrutura. Cada passo meu era sustentado por algo concreto. E isso os enfraquecia. Aos poucos, comecei a ver o desgaste neles. A ansiedade. O medo mal disfarçado. Porque quando o plano falha, a máscara cai. Eles perceberam que não teriam mais controle sobre mim. Nem sobre a casa. Nem sobre a narrativa. E isso os deixou perigosos emocionalmente. Mas não fisicamente. Porque agora, qualquer movimento deles teria consequência imediata. Eu estava protegida. E eles sabiam disso. Aquela certeza mudou completamente o jogo. Eu senti algo que não sentia há muito tempo. Segurança. Não aquela segurança ilusória que vem do afeto, mas a segurança real que vem de limites bem estabelecidos. Eu não estava mais esperando ser atacada. Eu estava preparada para impedir. E isso muda tudo. Se você já se sentiu ameaçado dentro do próprio espaço, se inscreve no Afonso Story. Porque o que estou contando aqui não é só uma história. É um mapa de sobrevivência emocional. Com o passar dos dias, as tentativas de aproximação foram ficando mais desesperadas. Vieram promessas. Vieram pedidos indiretos. Vieram tentativas de me fazer sentir culpada. Nada funcionou. Porque culpa só funciona quando encontra dúvida. E eu não tinha mais nenhuma. Eu sabia que estava fazendo certo. Mesmo que doesse. Mesmo que fosse solitário. Eu preferia a solidão digna à convivência violenta. E isso foi libertador. A última porta que eu precisei fechar não era física. Era simbólica. A porta da esperança de que eles mudariam. Porque enquanto você acredita que o outro pode mudar, você se mantém vulnerável. E eu não podia mais me permitir isso. Eu aceitei algo muito difícil. Que algumas pessoas não querem amor. Querem controle. E quando você retira o controle, elas revelam quem realmente são. Eu não precisava mais de provas. Eu já tinha todas. O que eu precisava agora era encerrar. Encerrar com firmeza. Com clareza. Sem espaço para retorno. E foi isso que eu fiz. Eu deixei claro, em atitudes, que aquele ciclo tinha acabado. Sem ameaças. Sem escândalo. Apenas com limites intransponíveis. Eles perceberam. E começaram a recuar. Não por arrependimento, mas por impotência. E isso foi suficiente. Eu não senti vitória. Não senti prazer. Senti algo muito mais profundo. Paz. Uma paz difícil. Dolorosa. Mas real. Porque eu sabia que, dali em diante, nada mais poderia me atingir daquela forma. Eu tinha recuperado algo que nunca deveria ter perdido. Minha autoridade sobre minha própria vida. No próximo capítulo, eu vou contar como tudo isso se consolidou. Como a saída se tornou definitiva. E como eu finalmente consegui respirar sem medo dentro da minha própria casa. Depois que todas as portas foram fechadas, algo estranho aconteceu. O barulho acabou. Não houve mais passos nervosos. Não houve mais olhares calculados. Não houve mais aquela tensão constante que fazia o ar da casa pesar no peito. O que ficou foi o silêncio. Mas não o silêncio do medo. O silêncio da ausência. E a ausência, quando é necessária, não machuca. Ela cura. No começo, confesso que estranhei. Passei tanto tempo vivendo em estado de alerta que meu corpo demorou a entender que a ameaça tinha cessado. Eu acordava esperando algum conflito. Esperando algum ataque verbal. Esperando algum movimento inesperado. Nada vinha. E isso foi mais difícil do que eu imaginei. Porque quando a guerra acaba, a mente ainda procura o inimigo. Eu precisei reaprender a existir sem defesa constante. Reaprender a andar pela casa sem medo. Reaprender a sentar na sala sem tensão. Cada cômodo foi sendo retomado aos poucos. Não como posse, mas como presença. Eu comecei pelas coisas pequenas.
Voltei a abrir as janelas de manhã. Voltei a escolher o que cozinhar. Voltei a deixar objetos exatamente onde eu queria. Coisas simples, mas profundamente simbólicas. Porque durante muito tempo, até o simples tinha proveito. Eu comecei a perceber marcas invisíveis que tinham ficado. Não nas paredes. Em mim. Certos ruídos ainda me deixavam alerta. Certos horários ainda despertavam ansiedade. Mas agora, eu podia respirar e lembrar. Lembrar que eu estava segura. A casa voltou a ter som. Não de vozes agressivas, mas de vida. O som do vento. Do rádio baixo. Dos meus próprios passos. E isso me emocionou mais do que qualquer confronto. Eu não precisei comemorar a saída deles. Não precisei anunciar vitória. A paz era suficiente. E aos poucos, comecei a entender algo muito importante. Eu não perdi um filho. Eu perdi uma ilusão. A ilusão de que amor é suficiente quando não há respeito. A ilusão de que laços de sangue garantem dignidade. A ilusão de que suportar é sinônimo de amar. Nada disso é verdade. Amor sem limite vira violência. Paciência sem reciprocidade vira anulação. E família sem respeito vira ameaça. Aceitar isso foi doloroso, mas libertador. Eu não precisei reescrever o passado. Apenas parar de justificá-lo. Durante muito tempo, eu me culpei. Me perguntei onde errei. O que fiz de errado. Hoje, sei a resposta. Eu confiei demais. E confiar não é erro. É risco. O erro teria sido continuar depois de enxergar a verdade. E isso eu não fiz. Se você chegou até aqui nessa história, se inscreve no Afonso Story. Porque nem toda vitória faz barulho. Algumas apenas devolvem o direito de respirar. E você pode precisar ouvir isso um dia. Com o passar dos dias, a casa foi se transformando. Não fisicamente. Em significado. Ela deixou de ser campo de batalha. Virou refúgio. E eu comecei a ocupar espaços que antes tinham sido negados. Voltei a sentar na cadeira que sempre foi minha. Voltei a cuidar do jardim. Voltei a planejar o futuro. Sim, o futuro. Porque por um tempo, eu achei que não tinha mais direito a isso. Achei que meu papel era apenas suportar o presente. Mas não. Eu ainda estou viva. E vida exige continuidade. Eu não sei o que será da relação com meu filho. E hoje, isso não provei resolver. Porque algumas feridas não se fecham com conversa. Se fecham com tempo e distância. E se nunca se fecharem, ainda assim eu sobrevivo. Eu aprendi que não é meu papel salvar quem escolhe me ferir. Meu papel é me proteger. Essa foi a maior lição. Eu não sinto ódio. E isso surpreende muita gente. O ódio cansa. O ódio prende. O que eu sinto é algo mais calmo. Consciência. Consciência de quem eu sou. Do que mereço. E do que não aceito mais. Eu não me tornei dura. Me tornei clara. E clareza afasta quem se alimenta de confusão. Hoje, quando caminho pela casa à noite, não acendo todas as luzes por medo. Acendo apenas as que preciso. Não porque me escondo, mas porque escolho. Essa diferença muda tudo. Eu não vivo mais em função de agradar. Vivo em função de existir com dignidade. E isso não tem preço. Se você que está ouvindo essa história se reconheceu em algum momento, não ignore esse sentimento. Ele é um aviso. Aviso de que algo precisa mudar. Aviso de que limites precisam ser colocados. Aviso de que amor não exige sacrifício constante. Você não precisa chegar a uma marreta na porta para agir. Você pode agir antes. Eu precisei chegar ao extremo para aprender. Mas você pode aprender agora. E é por isso que eu conto essa história. Não para acusar. Não para humilhar. Mas para alertar. Porque ninguém merece viver com medo dentro da própria casa. Ninguém merece ser tratado como obstáculo. Ninguém merece ser apagado em nome de conveniência. Eu voltei a existir no dia em que parei de implorar por respeito e passei a exigi-lo com atitudes. E isso ninguém mais tira de mim. A casa continua aqui. Eu continuo aqui. Mais consciente. Mais inteira. Mais livre.
E o silêncio que ficou não é vazio. É paz.